Próxima pergunta ao professor Humberto Ávila. Na verdade, é uma pergunta bastante difícil. Considerando o histórico e o perfil dos ministros do STF, na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal vai considerar a lei de imprensa inconstitucional? Eu creio que sim. A resposta, todavia, ainda é muito genérica. Por quê? Porque as ações que foram interpostas perante o Supremo Tribunal Federal, elas propõem duas coisas. De um lado, afastar determinados dispositivos que são indicados. E, de outro lado, fazer uma interpretação de outros dispositivos conforme a Constituição. Não foram feitos pedidos para declarar a totalidade da lei de imprensa inconstitucional, o que me pareceria bastante razoável. Por que razão? Porque me parece que esta lei ela foi concebida num momento histórico já ultrapassado, mas mais do que isso. Essa lei foi concebida para regular aquilo que a Constituição disse que deve ser exercido de maneira irrestrita e ilimitada. Já houve, por parte do Supremo Tribunal Federal, o que nós, juristas, chamamos de provimento cautelar, em caráter provisório. O relator da ação que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, Carlos Brito, já suspendeu a aplicação das leis, dos dispositivos da lei de imprensa, fazendo com que todos os julgamentos baseados nesses dispositivos sejam automaticamente suspensos até o julgamento a ser feito, se não me engano, esta semana mesmo, pelo Supremo Tribunal Federal. De outro lado, apenas para complementar, não me parece que essa lei de imprensa tenha qualquer utilidade. É que ou os dispositivos são manifestamente inconstitucionais, do tipo diversões e espetáculos precisam de censura prévia, e nenhuma pessoa nesse país, salvo um maluco, irá sustentar que esse tipo de censura é compatível com a liberdade de imprensa. De outro lado, nós temos dispositivos que foram atropelados pelo Código Civil e pelo Código Penal. Há tipos penais no Código Penal e há o direito à indenização no Código Civil. É justamente por isso que a lei de imprensa não tem função alguma, a não ser favorecer determinadas pessoas que, se utilizando da lei de imprensa, tentam coibir a liberdade de manifestação do pensamento ainda hoje. Nesse sentido, e, enfim, em função da minha experiência, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, eu diria que os dispositivos suscitados serão declarados, sim, inconstitucionais. Muito obrigado. Próxima pergunta para a Cláudia Vassalo. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo utilizou a expressão dita branda para se referir à ditadura. Foi uma expressão bastante polêmica e que gerou bastante controvérsia. O jornal, a Folha de São Paulo, tem a liberdade de utilizar esse termo ou ela deve ser obrigada a respeitar um manual politicamente correto? Não, eu acho que a Folha de São Paulo tem o direito de usar qualquer termo e sustentar qualquer posição. Se ela acha que a ditadura militar brasileira foi branda, muito bem, é uma opinião do jornal que foi expressa, inclusive, em editorial, que é a página de opinião que praticamente todos os jornais têm. É a posição do jornal. Então, é o que eu disse. Um jornal, uma revista, uma rede, uma TV, um rádio, um blog, seja lá o que for, ele não é feito para agradar todo mundo, ele não é feito para ser politicamente correto. Ele é politicamente correto se ele quiser, se ele achar que essa é a linha dele, que ele deve ser assim, que é isso que é o correto. Agora, nós não existimos, a imprensa livre não existe para ser politicamente correta e agradar a todos, ou desagradar a todos, ou seja lá o que for. Então, eu acho que a Folha de São Paulo está no pleno direito de expor sua opinião a respeito da ditadura militar, assim como ela tem o direito de expor expor sua opinião a respeito de qualquer outro assunto. E se ela extrapolar,
ela tem que dar, como ela fez, aliás. É censura. Alguém me censurou. O ideal, quer dizer, numa democracia, é que os críticos dessa posição venham a público e se exponham. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte ao artigo da Folha de São Paulo, ao editorial, uma série de pessoas se manifestaram contra, tiveram a liberdade de se manifestar. É isso que é democracia. Numa sociedade assim, até certo ponto conservadora como é a Inglaterra, a Economist faz uma matéria de capa defendendo a legalização das drogas. Você pode se perguntar, eu sou contra ou a favor da legalização das drogas? Isso é bom ou ruim para a sociedade? Você tem opinião. O importante é que você saiba exatamente qual é a opinião daquele veículo que você está comprando, porque isso é justo, é o certo. O certo é quando não existe objetividade no mundo do jornalismo. Isso é uma falácia. Opiniões, expressões de pensamentos sempre são compostos por aspectos subjetivos. Eu não acredito em objetividade total jornalística. Eu acredito em honestidade jornalística. E um dos pontos vitais para a honestidade jornalística é você deixar muito claro para o seu público ou para o público potencial da sua publicação aquilo que você pensa. E ele pode discordar e nunca mais vai comprar. Eu recebo assim, toda semana eu recebo. Por causa deste artigo, eu nunca mais vou comprar a revista Exame. Por causa desta matéria tendenciosa contra o PT, às vezes nem é contra o PT, eu vou cancelar a minha assinatura. Sinceramente, como disse um dos palestrantes aqui do módulo anterior, eu durmo com a minha consciência tranquila. Eu acho que ele tem todo o direito de não comprar ou não assinar. Gostaria muito que comprasse ou assinasse, mas ele tem todo o direito de discordar. E isso é a beleza da democracia. É dar oportunidade para as pessoas pensarem aquilo que ela quiser, aquilo que elas quiserem. Agora, eu preciso ter a transparência de mostrar para o meu leitor que aquela publicação tem valores, tem princípios, e seja lá qual for a situação ou o governo, nós nos manteremos, e, sobretudo, qual seja o partido político, nós nos manteremos firmes àqueles princípios. Não importa quem está no poder, não importa a linha ideológica do governo. Nós defenderemos, por exemplo, sempre a livre iniciativa, porque nós acreditamos nisso. A gente acha que o leitor tem o direito de saber.